Orlai, e eu queria até aproveitar a participação dos dois e pegar a fala do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele deu uma entrevista, eu vou pedir para colocar essa entrevista no ponto, mas no fundo ele fala que a Omicron pode sinalizar o fim da pandemia devido ao baixo índice de mortes. Bruna, você concorda com o presidente? Olha, William, eu não diria que eu concordo com o presidente, mas na segunda-feira o doutor Roberto Zeballos deu uma entrevista ao Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, foi extremamente esclarecedora e os argumentos que esse médico que esteve na linha de frente ao longo da pandemia o tempo todo são bons argumentos, tá? Não sei se ele é a fonte do presidente, talvez seja, mas a minha fonte é ele, essa é uma das minhas fontes, é alguém que eu acompanho justamente porque esteve na linha de frente, então ele lida com a realidade no dia a dia. E ele está entre os imunologistas, tá? Isso é uma tendência, não é o único, há pessoas de outros países, entre os imunologistas que entende que a Omicron pode ter, inclusive, aquela função, né, de vacina natural, como se diz, né, aquela gripe que, apesar de ser fraca e que não gerar internações e mortes, na voracidade com que a gente viu, com a variante amazonense, com a Delta, mesmo com a primeira, ela não gera isso, mas ela imuniza, né? E nesse sentido, por essa razão, a gente talvez esteja se aproximando do final da pandemia. É cedo para dizer, mas é uma hipótese. É importante a gente falar sobre essa hipótese simplesmente para poder verificá-la daqui a alguns meses, né? É claro que alguns governos permanecem preocupados. Por quê? Porque é uma hipótese, tá? É uma hipótese aí que a gente vai ter que observar. Mas, enfim, há indícios de que talvez estejamos caminhando para o fim da pandemia, segundo os imunologistas que entendem aí a Omicron como a variante que todo mundo vai pegar, todo mundo vai ter e se imunizar contra todas as variantes possíveis aí da Covid. Schelp, antes de passar a palavra para você, vamos ouvir o que o presidente falou. O Omicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Omicron, ou com Omicron. Na verdade, ele foi com Omicron, ele foi de Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal, né? Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né? Dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. A imunidade de rebanho é uma realidade. A pessoa que se imuniza com o vírus, né, ele tem muito mais anticorpos que aquela que se imuniza com vacina, e ele quer dizer daqui a pouco, se não fosse esse último lockdown aqui, ia ser uma desgraça aqui no meu estado e no Brasil. Essa não é a realidade, é uma questão que está politizada, mas alguns governadores não têm coragem de discutir esse assunto. Fazem política perante a opinião pública apenas. Diogo Schelp, nós estamos chegando no fim da pandemia com a chegada da Omicron? Olha, William, é o seguinte, existe aí nesse ponto quase um consenso, tanto entre os especialistas, né, que de fato estudam a pandemia, e aqueles médicos que se apresentam como especialistas, mas que são, acima de tudo, anti-vacina e que foram, desde o início dessa pandemia, os defensores da ideia, da tese da imunidade de rebanho, ou seja, de que todo mundo deveria se infectar se não era preciso fazer nenhum tipo de medida sanitária para evitar a contaminação do vírus e que, em algum momento, então todos ficariam imunes ao coronavírus. Isso a gente está vendo agora também nessas declarações aí. O que acontece é que o vírus, a Omicron, pelo que indicam estudos de laboratório que conseguem isolar fatores como idade e vacinação, é menos agressivo do que variantes anteriores. No entanto, ele é muito mais transmissível, né? Então, isso é um fator de preocupação, porque ao contrário do que o presidente disse, tem sim gente morrendo pela Omicron. A gente vê isso acontecendo na Alemanha, viu isso acontecendo também nos Estados Unidos, em proporção menor do que outras variantes, mas ainda assim estão acontecendo mortes. Então, não é uma situação em que se deva jogar tudo para o alto e abandonar as medidas, não de restrição, né, não em medidas econômicas, isso não é mais o momento de fazer isso,
mas os cuidados e os protocolos. O que acontece é que a vacina, ela deixa menos provável, de 20 a 3 vezes menos, que uma pessoa evolua para o estado grave. E isso é muito importante. A gente viu, o Tal Professor mostrou agora há pouco o gráfico que o Gabardo mostrou ali na coletiva do governo do estado, o gráfico de Nova York. A gente vê ali claramente a curva de internados por Covid-19 em Nova York, a curva daqueles que são vacinados muito menor do que a curva daqueles que não estão vacinados. Então, os internados em Nova York, que é um exemplo aí que tem dados concretos, mostram que a vacinação ajuda, sim, a conter, principalmente, hospitalizações e mortes. Então, o presidente, na fala dele, o problema é esse. Ele parte de um dado que é correto, ou seja, a possibilidade de que a Ômicron venha a ser, talvez, uma das últimas ondas da pandemia, para relativizar e minimizar a importância da vacina.